Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, e o assunto do vídeo é o Campeonato Paulista da Série A3. Nesta tarde, nós tivemos 4 jogos válidos pela 13ª rodada, mas infelizmente o assunto aí da Série A3 que tomou conta dos noticiários nessa sexta-feira foi a respeito de uma tentativa de manipulação de resultado. Um jogador do Paulista de Jundiaí recebeu uma proposta aí feita por uma pessoa e acabou registrando o boletim de ocorrência. Então, após a vinheta, eu volto para estar falando desse assunto com vocês. Parou música. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui, né? O segundo vídeo que eu gravo nessa sexta-feira. Tem um vídeo que eu fiz mais cedo falando a respeito da rodada, né? Dos jogos da rodada da Série C e também da Série D do Campeonato Brasileiro. Ó, tá aqui no card aqui para você conferir. Tem lá todo já um prognóstico aí da 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e também da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que vai ter 31 jogos. Um jogo foi adiado para o próximo mês. Outro recado para vocês: se vocês ainda não são inscritos, clica aqui embaixo, ative as notificações para vocês serem avisados toda vez que surgirem vídeos novos no canal, porque aqui, como eu venho dizendo sempre, os vídeos não têm hora para sair. Bom, antes da gente falar aí dos resultados dessa sexta-feira da Série A3 do Campeonato Paulista, o Paulista de Jundiaí ganhando uma sobrevida, venceu o Desportivo Brasil por 3-2, gol marcado aos 45 do segundo tempo, gol da vitória do Paulista de Jundiaí, que dá uma sobrevida aí ao Galo na luta contra o rebaixamento. Está numa situação bem difícil ainda, é verdade, mas o time que poderia sair de campo rebaixado nessa tarde ganhou aí uma sobrevida para as 2 últimas rodadas. Mas antes da bola rolar em Porto Feliz, né, no assunto envolvendo o Paulista de Jundiaí, que tomou conta dos noticiários, infelizmente o noticiário policial até, foi com relação à proposta, a uma denúncia que o jogador Carlos Magno, da equipe do Paulista, fez, né? Ele registrou boletim de ocorrência numa delegacia na manhã dessa sexta-feira, porque ele recebeu, né, uma proposta de uma pessoa que entrou em contato com ele através do Instagram, né, e perguntou para ele se ele estava afim de ganhar dinheiro, né. Daí o jogador já ficou meio assim, meio desconfiado, pediu para a esposa gravar a conversa. E para resumir, né, essa pessoa ofereceu R$5.000 para ele, né, para ele estar também aliciando outros 5 ou 6 jogadores do time do Paulista, para estar arranjando um resultado nessa tarde no jogo contra o Desportivo Brasil, né. De acordo com o jogador, o Carlos Magno, essa pessoa que lhe aliciou não disse exatamente o que ele deveria fazer. O portal Globo Esporte noticiou que o Carlos Magno tinha que marcar um gol contra, de acordo com a proposta que ele recebeu. O jogador, ele obviamente ele recusou, avisou a diretoria, né? Avisou a diretoria da proposta que tinha recebido. A diretoria pediu para ele fazer o boletim de ocorrência e retirou ele da partida, então ele não foi a campo nessa tarde, né, por causa desse tipo de situação. Essa pessoa que entrou em contato com ele disse ainda que tinha feito isso no jogo do Barretos contra o Linense na semana passada e tinha dado certo, né? E como eu já disse aqui, né, já falei aqui no outro vídeo, esse jogo Barretos e Linense 4-0 para a equipe do Linense, né, 2 gols de pênalti, 1 gol contra, marcado no final da partida pelo jogador do Barretos. Esse jogo está sendo investigado, né, pelas autoridades. Tem lá o DRAD, que é um órgão que investiga esse tipo de manipulação esportiva, né, essas suspeitas de manipulação. O DRAD, que é a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, ele já pediu aí os relatórios da partida para estar investigando, né? Mas essa partida citada pelo aliciador é justamente a que está sendo investigada pela Federação Paulista. Outro fato também que foi citado na matéria do Globo Esporte é que a partida entre o Paulista e o Olímpia, que foi na semana passada, também está sendo investigada. De acordo com a reportagem, os apostadores já sabiam que o Paulista terminaria o primeiro tempo vencendo, e foi o que aconteceu. O jogo terminou 3-2 para o Olímpia, mas o Paulista virou o primeiro tempo vencendo, e isso aí era uma informação já. Os apostadores, né, de acordo com a reportagem, sabiam dessa notícia de antemão, sabiam que o jogo já ia para o intervalo com vitória do Paulista. Bom, tá na mão das autoridades, né, as autoridades estão investigando e vamos ver o que vai acontecer, né. É uma situação bem chata para a gente que cobre o campeonato. De repente a gente passa até a olhar alguns resultados com outros olhos, né? Porque tem um jogo aí com fortes indícios, né? Não vou aqui julgar, falar que houve manipulação, mas de acordo com as autoridades também, ou que circula na imprensa, há fortes indícios que de fato houve uma manipulação.
E agora, né, esse boletim de ocorrência feito pelo jogador do Paulista, também dando conta aí que ele foi aliciado aí, uma pessoa chegou até ele e pediu para que ele e mais alguns outros jogadores do Paulista facilitassem as coisas. A verdade é que foi o seguinte, é que o jogador não foi para o jogo, ficou em Jundiaí, o Paulista foi até a cidade de Porto Feliz e venceu o jogo, o Desportivo Brasil por 2-1, por 3-2 de virada, né? E nós vamos passar aqui as informações desse jogo, né? O Desportivo Brasil abriu o placar logo aos 2 minutos, com o gol do Bruno Luca. O Léo Mineiro, cobrando pênalti, empatou para o Paulista aos 43 do primeiro tempo. E aos 46 ainda do primeiro tempo, o Alex Júnior, pegando o rebote do goleiro, fez 2-1. Aí, depois o Giovani Moraes, aos 2 minutos do segundo tempo, empatou. E o Desportivo Brasil acabou, e o Paulista acabou chegando aí à vitória aos 45 minutos do segundo tempo. Gol aí marcado pelo Everton. Aí a situação do Paulista não muda muito, mas fica um pouco menos desesperadora, né? Pegando a classificação, eu vou botar a classificação aqui do lado. O Paulista chega a 10 pontos, continua na última posição, mas ele já pode aí sonhar em sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Ele tem 13 pontos, o Grêmio ele tem 10 pontos em 13 jogos, o Grêmio Osasco tem 12 pontos, o Grêmio Osasco jogou hoje e perdeu para o Velo Clube, perdeu de 1-0. O Grêmio Osasco tem 12 pontos, o Barretos, que ainda joga nesse sábado, tem 13 pontos. Então, de repente aí mais um tropeço do Grêmio Osasco e 2 tropeços do Barretos, né, assim, na próxima rodada, o Paulista, que tem 3 vitórias, já pode aí sonhar em sair da zona do rebaixamento, né? O time que poderia já ter sido rebaixado nessa sexta fez a sua parte, venceu o jogo e os resultados por enquanto estão colaborando. O Desportivo Brasil, por enquanto, segue na 10ª colocação com 14 pontos ganhos, mas ele ainda pode ser ultrapassado pelo Nacional e pelo próprio Barretos, e ele fica ali a 2 pontos só da zona do rebaixamento. O Desportivo Brasil precisa abrir o olho, porque o time que começou, voltou para o futebol, né? Voltou à Série A3 na zona de classificação, era o 8º colocado, está em 10º e provavelmente aí pode perder mais 1 ou 2 posições de acordo com o que acontecer neste sábado. Então, a situação aí do Desportivo Brasil tem que abrir o olho. Próximo jogo do Desportivo Brasil, na próxima sexta-feira, às 17 horas, lá no estádio Bento de Abreu, em Marília. O Marília, que está pertinho dele ali na classificação, também tem os mesmos 14 pontos, perdeu hoje, né? Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo. Então, o próximo jogo do Desportivo Brasil contra o Marília, sexta-feira que vem, dia 2, às 17 horas. Já o Paulista joga também na sexta-feira, só que às 15 horas, contra o Linense. O próximo jogo aqui que nós vamos falar é a vitória do Capivariano por 4-1 sobre o Marília, jogo realizado lá na Toca do Leão, em Capivari. Eu até cheguei a citar que esse jogo seria em Santa Bárbara do Oeste, né? Acabei me equivocando no vídeo anterior. Esse jogo foi lá mesmo na cidade de Capivari. O Capivariano vencendo o Marília, que havia vencido o Grêmio Osasco na rodada passada por 5-0, acabou aí sofrendo esse resultado aí que vai complicar um pouco a briga do MAC, na luta pela classificação para a segunda fase, e também deixa o time um pouco mais perto da zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai detalhar então como é que está a situação do Marília na tabela. Mas vamos aos gols. O André Henrique marcou aos 14 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para o Capivariano. Depois o Douglas Neto, no minuto seguinte, fez 2-0. Depois aos 44 minutos, outro gol do André Martins, 3-0 Capivariano. Ainda no primeiro tempo, aos 46, o Michael Assis cobrando pênalti, descontou pro Marília. Só que o André Martins, ou André Henrique, né? Porque no Globo Esporte estava André Henrique, aqui no site da Federação Paulista saiu o André Martins. Aos 9 minutos do segundo tempo, fez 4-1, fechando o placar a favor da equipe do Capivariano. Capivariano que subiu para terceiro lugar, ó, como vocês podem estar vendo aqui na tabela. O Capivariano subiu para terceiro lugar, 22 pontos ganhos, e ele pode conquistar a classificação matematicamente já neste sábado. Neste sábado aí, para ele se classificar, o Primavera tem que perder, né, pro Comercial, e a equipe do Rio Preto não pode vencer o Batatais. Essa combinação de resultado classifica matematicamente a equipe do Capivariano para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Já a equipe do Marília está numa situação assim no meio do caminho. Ele está com 14 pontos, 2 pontos acima da zona do rebaixamento, que é o Grêmio Osasco que perdeu na rodada, e 2 pontos abaixo da zona de classificação. O Olímpia, que também perdeu na rodada, por enquanto é o 8º colocado, 16 pontos. Próximos jogos, vamos lá? Pegar aqui os próximos jogos. Primeiro, o próximo jogo do Capivariano, sexta-feira, 17 horas, lá em Osasco, contra a equipe do Grêmio Osasco. Já o Marília também joga na sexta-feira, também às 17 horas, contra o Desportivo Brasil,
no estádio Bento de Abreu. Esse então o próximo jogo do Marília no Campeonato Paulista Série A2. O Marília que nesse jogo contra o Desportivo Brasil vai decidir o que vai querer da vida. Se vai querer continuar lutando aí para entrar no G8 ou se vai para a última rodada aí lutando para não ser rebaixado para a segunda divisão. Próximo jogo, o Linense. O Elefante venceu a equipe do Olímpia pelo placar de 2-1. Os gols do Linense foram marcados pelo Thiago Ruben aos 16 minutos do primeiro tempo. O Thiago Humberto, cobrando pênalti, fez 2-0. E no apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo, o Olímpia descontou com o Doriva, também cobrando pênalti. Tá tendo um monte de pênalti aí nessa rodada, hein? Doriva aí cobrando pênalti, descontou pro Olímpia 2-1. Situação das equipes na tabela de classificação. Se acompanha aí que eu vejo daqui. A equipe do Linense ganhou uma posição, é agora a sexta colocada com 21 pontos, está pertinho de garantir aí sua vaga na próxima fase. E já a equipe do Olímpia, como a gente falou, parou ali nos 16 pontos na oitava posição. Pode sair do G8 ainda nesse sábado, porque o Primavera ainda joga, o Rio Preto também joga e o Nacional também joga, né? Então a equipe do Olímpia pode aí perder a colocação aí para algum desses times, e esses times têm adversários diferentes, não vai haver confronto direto. Próximo jogo então. O Linense joga na próxima sexta-feira às 15 horas contra o Paulista em Jundiaí. Jogo importantíssimo para a equipe de Jundiaí. Já a equipe do Olímpia joga no sábado às 17 horas contra o Comercial. Jogo esse contra o Comercial no próximo sábado às 17 horas. É o único desses que jogou sexta-feira que vai jogar no sábado. Bora então para o próximo jogo? O jogo que fechou a rodada desta sexta-feira. O Velo Clube venceu o Grêmio Osasco pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Lucas Duni aos 17 minutos do segundo tempo. Não foi gol de pênalti, hein? Classificação: Velo Clube, quinto colocado, né? Ganhou uma posição, 21 pontos. A situação do Velo Clube é parecida com a do Capivariano. Pode até garantir classificação neste sábado. Já a equipe do Grêmio Osasco, situação muito complicada. Perdeu a chance de sair da zona do rebaixamento, segue aí com 12 pontos ganhos. O Barretos, que ainda joga na rodada, tem 13, o Nacional, que joga na rodada, ainda tem 14, e o Marília, que já jogou, também tem 14. Então o Grêmio Osasco aí vai para as duas últimas rodadas também brigando para não ser rebaixado. Então essa aqui é a situação das equipes que jogaram nessa sexta-feira. Agora vamos falar dos jogos desse sábado, complemento da 13ª rodada, sábado, com mais 4 jogos, 2 deles às 15 horas e outros 2 às 17 horas. A rodada começa aí com um jogo bastante interessante. O Nacional aí buscando entrar na zona de classificação recebe o vice-líder EC São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, às 17 horas, às 15 horas, jogo às 15 horas, lá na Comendador Souza. No mesmo horário, o Batatais que está na 7ª colocação com 19 pontos ganhos, encara a equipe do Rio Preto. O Rio Preto, que é o 11º colocado, com 14 pontos ganhos. Depois, o jogo das 17 horas. Barretos encarando a equipe do Noroeste. O Barretos aí que está envolvido aí nessa situação aí que a gente citou lá no começo. O Barretos é o último time fora da zona de rebaixamento. Tem aí 13 pontos. Encara o Noroeste. O Noroeste, que é o líder do campeonato, já está classificado para a segunda fase e vem mordido aí porque perdeu para o Comercial na rodada passada. Então o Noroeste aí buscando sua reabilitação no campeonato. Fechando a rodada, o Comercial recebe o Primavera lá em Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos. O Comercial subindo aqui a tabela, está na 4ª colocação com 21 pontos ganhos. Pode até assumir a vice-liderança, dependendo do que acontecer com o São Bernardo. E já a equipe do Primavera, o Primavera está na 9ª colocação com 15 pontos ganhos. E pode aí, em caso de vitória lá em Ribeirão Preto, entrar na zona de classificação, já que o Olímpia já perdeu, então o Primavera só depende dele para entrar na zona de classificação nessa rodada. Então esses aqui foram os resultados dessa sexta-feira e eu já situei vocês dos jogos desse sábado. Bom, gente, é isso aí, mais um vídeo aqui para falar da Série A3 do Campeonato Paulista. Lembrando mais uma vez a você, se você ainda não se inscreveu, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações e se inscreva, porque aqui os vídeos não tem hora para sair. Eu volto nesse sábado um novo vídeo aí para falar como foram esses 4 jogos e também como ficou a classificação após a 13ª rodada. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.